Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Previdenciando. E hoje a gente vai falar sobre dúvidas de um escritório de advocacia, né? Dúvidas de direito previdenciário dentro de um escritório de advocacia. E aí ninguém melhor do que os nossos estagiários para falar sobre esse assunto tão legal. Segue aí que vocês vão gostar do vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Previdenciando. Hoje estamos aqui com Carolina e Pamela. Oiê. São estudantes de Direito, trabalham no nosso escritório com a gente. São nossas escraviárias, brincadeira, estagiárias. Brincadeira, gente. O que seria de nós, acho que em todas as profissões, né? Sem os estagiários. É isso aí. E a gente tem muito pra ensinar pra eles e eles também muito pra ensinar pra gente. É a nova geração aí. Isso aí. A Pamela já tá com a gente há muito tempo, né? É um exemplo pra vocês aí, ó, que pensam em estudar e fazer direito, né? Mas ela começou com a gente, era nossa secretária, e aí depois começou a fazer direito, e aí agora já tá fazendo atendimento, fazendo petição, já tá quase se formando, as duas estão no 9º período, né? E elas, melhor do que ninguém, vão poder falar aqui. Pode falar mal também da gente, tá? A gente deixa. Depois a gente desconta, passando vários processinhos pra vocês. Bota elas pra ir despachar. Fala. Elas estão muito envergonhadas, gente. Primeira vez. E olha o que aqui... Nossas senhoras. Pamela, então, é quase uma TikToker. É porque a gente fica aqui, assim, né? envergonhada. Ficamos na frente das chefes, a gente fica um pouco assim, nervosas. Pressionadas. Pressionadas, é verdade. A Carol já tá com a gente há menos tempo, né? Nunca tinha trabalhado com direito previdenciário, já tinha? Nunca. Na verdade, foi a minha primeira experiência de estágio fora da faculdade, né? Porque quando a gente, pra quem não sabe, quando a gente faz direito, a gente tem o NPJ, que é o estágio prático na faculdade, né, Pamela? Mas assim, fora da faculdade eu nunca tinha feito nenhum estágio, então foi a primeira vez, que foi inclusive por indicação do meu orientador de lá. Isso aí. É isso, tô gostando pra caramba, acho que na prática a gente aprende assim, é muito diferente, é muito melhor na prática, tem isso. Na teoria às vezes você acha que é um pouco chato, e você fica assim meio desanimado. Mas a prática é bem legal. Eu acho que o mais legal é quando você vê que você consegue ajudar as pessoas, né? Sim. Hoje mesmo cedo já teve uma cliente lá e aí a doutora Tatiana falou com ela, olha, você conseguiu o benefício e tudo mais. Ela ficou muito feliz. Semana passada também teve uma que ficou muito emocionada. Aí da minha sala eu fiquei emocionada porque ela ficou assim numa alegria, sabe? De conseguir os atrasados também, que é um ponto que a gente vai falar depois. Mas eu acho que você vê que você consegue ajudar as pessoas. Isso é uma coisa assim que não tem preço. Fala, Pamela. Eu acho que eu tiro essa passagem também de ajudar as pessoas. Acho que foi isso que me motivou também a escolher a profissão. E até Tatiana também ficava muito no meu pé para fazer a faculdade, né? E acredito que esse foi o ponto inicial também, assim. Eu sempre quis ajudar as pessoas de uma forma ou de outra, e achei que isso, ajudando as pessoas, também me ajudava, porque adquirindo conhecimento isso mudou a minha vida, né? No caso, muda ainda, porque a gente está em constante movimentação, está estudando sempre, e eu acho que assim, realmente trouxe um outro olhar, assim, para mim, a faculdade e tudo mais, a prática também, eu acho que como secretária, eu acho que eu já estava fazendo a prática então, já de estágio. Eu acho que isso é importante deixar claro. Vocês duas, apesar de hoje estarem exercendo a mesma função, vocês têm visões muito diferentes do escritório e até da própria faculdade de Direito. Isso é muito interessante. Porque é aquela velha máxima, né? Na prática, a teoria é linda. A faculdade não ensina a gente a advogar. Não ensina. E você que veio aí sem nenhuma experiência de estágio fora da faculdade, e a Pamela que já vinha de estágio antes da faculdade. Porque ela já fazia
O trabalho que ela já fazia com a gente, né, quando ela era secretária, ela já fazia muita coisa, já tinha contato direto com o direito previdenciário, com os clientes, com atendimento de clientes, com andamento de processo. Então, são duas visões completamente diferentes e que têm um denominador comum. E é isso que é muito interessante. E ainda tem isso, né, a questão do direito previdenciário em si. A Pamela passou a ter uma noção maior de direito, né, dos outros ramos do direito a partir da faculdade, porque nós advogamos, né, só com a área previdenciária. E a Carol, né, Carol pra gente, veio da faculdade sem ter alguma noção de direito previdenciário, né? O que a faculdade, infelizmente, hoje ainda passa uma visão muito baixa. Hoje em dia, né, a gente já tem a realidade de que o direito previdenciário foi inserido no exame da ordem, né, como matéria obrigatória. Então, ele virou grade das faculdades. Sim. Na minha época, né, tem um tempo, não era, na tua também não, né? Não era obrigatório. Você é mais nova, mas você também não tinha ela obrigatória ainda. Não, eu fiz ela complementar, né? Então, eu não cheguei nem a fazer. Na época da faculdade, eu não cheguei nem a ter nenhuma visão de direito previdenciário estudando. Então, a gente veio ter depois. E é muito bacana essa questão do direito previdenciário, porque na prática você vê que é muito diferente, né? Em algumas outras áreas do direito, às vezes você tem a questão de ter sempre uma necessidade de audiência. E no direito previdenciário, não necessariamente, né? E aí é uma questão que a gente pode até falar depois de quando é necessário a audiência, quando geralmente a audiência é designada. Você tem uma questão de prova que é muito importante. Então, a questão documental, né? Por exemplo, em casos de auxílio-doença, de BPC por deficiência, você precisa ter muitos elementos de prova em questão de saúde. Então, precisa ter muito laudo, muito exame, porque é aquilo ali de forma robusta que o juiz vai analisar e vai te conceder o benefício ou não. Tem a perícia, claro. E aí a perícia judicial é o ponto crucial, assim. Mas é muito diferente, eu vejo, na maioria dos casos, na maioria das vezes, nem precisa de audiência, né? É mais aquilo ali que você junta ao longo do processo. As provas, as petições, como você faz. Bem diferente a prática, eu gosto. Por isso a importância do especialista. Exatamente. Justamente. Esses dias eu tava passando na frente do Fórum da Barra, lá no Rio, com meu marido, aí eu passei, qualquer dia eu vou vir aí visitar esse fórum, porque eu não conheço. Aí ele, vocês não fazem fórum, né? Eu falei, dificilmente a gente faz fórum. Graças a Deus a gente não precisa ficar indo pra fórum, né? Porque ficar nesse até negócio o momento, de deslocar... Né? Não, então... Tem aí quem queira modificar essas regras. Não, mas mesmo que voltem as audiências presenciais, não tem muito problema, porque as audiências mesmo de vara federal, que é o que a gente faz em massa, são poucas. A gente vai ter audiências aí de vara federal em caso de pensão por morte, em caso de eventual comprovação de um vínculo empregatício, né, incidental, aí a gente precisa fazer uma audiência para ouvir ouvir testemunha, né? E as audiências rurais, que são os benefícios rurais. Todas as audiências que eu assisti de previdência foram todas assim. Teve uma que foi questão de pensão por morte, e aí precisava comprovar a união estável, porque não tinha uma união estável assinada. Mas, galera, isso assim, indifere. Se você já tiver uma união estável, já tiver ali alguns anos com aquela pessoa, vocês moram juntos, vocês constituem família, tem essa questão de você conseguir, mesmo sem um papel assinado, configurar essa união estável e você vai ter direito à pensão por morte. E aí, nesse caso que eu vi, a moça conseguiu comprovar, né, por meio de testemunhas, enfim, tinham outros documentos também, fotos, você precisa, mais uma vez, de documentos que sejam ali robustos para comprovar. E aí foi essa questão da pensão por morte e todo o restante foi previdência rural, assim, que comprova através de testemunha também. Então, na maioria dos outros casos, eles não costumam designar audiência. Aí a gente não vê fórum, né? Mas a gente tem que ficar ligando pra perturbar a vara federal. O Wagner. Eu vou ligar pro Wagner. Bota um pi no nome. Sim. Tudo bom. O que eu ia puxar é a questão da importância do especialista, né? E também quando a pessoa vai sozinha da entrada fazer o seu requerimento junto ao INSS. Isso é muito importante, porque você aprende
né, na teoria, os requisitos na faculdade. Mas aí você aprende na prática o quê? Continua. Na prática é diferente. Existem muitas atenuantes, né? Vamos dizer assim. Existem questões específicas que quando você vai dar entrada no INSS é necessário. Então, vamos supor, você deu entrada num pedido de pensão por morte, mas faltou documentos que são realmente robustos ou essenciais para o pedido. E às vezes a pessoa não entra lá. Aí vai perder todo um tempo, vai ficar esperando toda a vida, porque faltou documentação necessária. Isso por falta de conhecimento, falta de prática. Realmente a pessoa não tem. Isso aí. Então, realmente, a pessoa às vezes não tem o costume, não entende muito bem, realmente. E acaba que isso prejudica lá na frente, que é um período que às vezes ela fica esperando e, eu tô 2 anos esperando e nada do INSS concedeu meu benefício. Naturalmente, porque falta documentação necessária para que se faça jus ao benefício. E outro ponto que eu ia elencar, que é quando vai ajuizar. Principalmente no caso de auxílio-doença, né? LOAS deficiente, que é a questão dos quesitos para o perito responder. Isso é um conhecimento técnico que o segurado ou o beneficiário não possui. Então, isso faz total diferença. Até mesmo para saber qual médico vai avaliar a condição de saúde daquela pessoa. Teve um caso, assim, no meu tempo, de jovem, garoto, no tempo de escritório, que a cliente foi dar entrada sozinha, era um caso de auxílio-doença, na verdade era um caso de aposentadoria por deficiência, e aí ela tinha um problema de visão. Só que quando ela foi fazer a perícia, enfim, para saber como se ela realmente tinha, né, esse problema e tudo mais, foi um clínico geral. Aí eu não me recordo se foi aposentadoria por deficiência ou se foi auxílio-doença mesmo, por conta da condição dela. Mas aí ela foi fazer o perito. Era um clínico geral. Ele não soube avaliar a condição dela, não soube ver que ela realmente tinha um problema gravíssimo de visão, e aí negou o pedido. Aí, novamente, só que ela entrou sozinha. Quando nós entramos com a ação lá no escritório, enfim, foi pedido um perito específico, um oftalmologista. E aí ele, por si só, conseguiu identificar todas as questões de saúde dela e restou comprovado que ela tinha o problema, que ela estava incapacitada, enfim, que ela tinha o direito. Essa questão do perito é muito, muito importante mesmo, porque a realidade que a gente tem é que nas agências, principalmente, a gente já tem essa carência no judicial, no administrativo, Sim. Então ela é maior do perito que vai estar fazendo a análise da incapacidade, da existência ou não da incapacidade, ou da deficiência, ou da patologia de alguma forma. 90% das vezes ele não vai ser especialista naquilo ali. Até digo mais, né? Percentual maior até. Porque ele especializou, ele pode ter se especializado em uma coisa. Ou então ele é médico do trabalho, né? Que é o fundamental para a função. Então, ele vai vir sem conhecimento específico de determinadas patologias, de determinadas condições de saúde. Sim. E aí, a gente já teve situação, por exemplo, da gente ficar batendo cabeça com um cliente que tinha epilepsia grave. Porque ele tinha epilepsia grave, você pegava a carteira dele de trabalho, ele ficava 6 meses em cada emprego. Por quê? Porque a primeira crise que ele dava no trabalho, eles nem chegava a ficar em benefício de auxílio-doença. E muitos nem ele entrava, ficava só né? de Já atestado e o empregador já mandava embora. E quando ele ia procurar novo emprego, o empregador já via que ele ficou pouco tempo em cada empresa anterior, Sim. Já ficava com o pé atrás. Então, e aí quando fazia os exames admissionais e tudo mais, vinha lá constatado que ele tinha epilepsia, que ele não tinha como mentir. E aí já não conseguia. Aí a gente ficava batendo cabeça porque ele tinha o INSS pago, tudo certinho, não tinha nenhuma questão de previdência pendente. E a gente tentando, só que ele batia no administrativo, era negado, tinha que ir pro judicial. Assim foi umas 3 vezes. E aí no judicial, por ser aqui em Teresópolis principalmente, que a gente tem uma vara federal única, né? A gente tem um número restrito de peritos, não é muito aberto.
Então, a gente acabou que todas as vezes o processo dele acabava indo para o mesmo perito no judicial, né? Que era que é maravilhoso, inclusive, é um perito, assim, exemplo. E aí, batia na mão dele e ele dava o benefício. Na terceira vez, porque ele dava o benefício, mas falava, não, indico, não tem data de cessação, não tem data para cessar. E aí vinha o benefício com 180 dias, 180 dias. Aí, quando tinha que fazer a prorrogação, era negado no INSS. E a gente entrava de novo. Aí, até que um dia, no terceiro processo, quando esse cliente chegou para fazer a perícia, ele me ligou. Falou, doutora, não tô entendendo por que ele tá aqui de novo. Eu já disse 2 vezes que a incapacidade dele é permanente. Eu falei, só que o senhor tá colocando no laudo que se o senhor não colocar aí que é uma incapacidade permanente, não vai ser concedida a aposentadoria por invalidez. Ele colocava que estimava recuperação para adaptação à medicação em 180 dias. Nunca usou a palavra permanente nos laudos. Aí ele foi e falou, então eu vou fazer um laudo aqui. Aí fez. Aí a gente conseguiu colocar ele no auxílio-doença, porque ele é novo, é uma pessoa nova. Então ele tá em auxílio-doença, foi para processo de reabilitação. A gente imagina que ele vai ser aposentado, que ele também não tem a menor condição de passar num processo de reabilitação, de concluir um processo. Mas foi isso. Então, a questão do perito foi fundamental nesse caso. Dele ligar e falar assim, não tô entendendo, por que ele tá aqui de novo? Mas isso é uma dúvida comum de todos os clientes, de saber por que ele não consegue aposentadoria por invalidez de cara, por que é só auxílio-doença, por que tem que ficar fazendo prorrogação. E a outra questão em relação ao auxílio-doença, benefícios por incapacidade, uma coisa que vocês vão ter um diferencial, né, é a questão da qualidade de segurado. Porque a gente tem os conhecimentos brutos na faculdade, né? O que faz para adquirir a qualidade de segurado? Qual que é o prazo de carência de cada benefício? Qual que é o prazo que fica ainda com a qualidade de segurado depois que para de pagar? Mas ninguém explica para vocês como que isso funciona na prática. Exemplo, perdi a qualidade de segurado, fui lá, fiz um pedido de auxílio-doença, apresentando, né? Paguei o meu benefício era sem carência, por conta da minha patologia. Paguei fui pedir e coloquei documentação do período que eu estava sem a qualidade de segurado. Benefício negado e para sempre negado se não tiver progressão da doença. Então, isso são peculiaridades que a gente só vai ter na prática. Nisso, a gente também pode pegar o gancho da questão da especialidade, né? E da comunicação com as outras áreas. Né? Por que um perito chegou ao ponto de pegar o telefone, ligar para a advogada, poxa, já dei aqui 3 laudos dessa pessoa, porque ele, né, no conhecimento dele, ele não sabia que se ele colocasse ali que não tinha uma data determinada para acabar a incapacidade dele, não era o mesmo que ele falar que é permanente. Então, ele colocava só sem data prevista, e aí, com isso, para a lei, na visão da lei, da justiça, do INSS, gerava dúvida se ele recuperaria isso ou não, a capacidade ou não. E aí vinham sempre com uma data, né? Já até esqueci, já não se usa autoprogramada. Já até esqueci, já tem tanto tempo que isso não está se utilizando. E aí, por isso que é importante a comunicação, né, dos profissionais, né? A gente teve o podcast com o Dr. Elton, que estava aberto também a explicar a visão dos médicos de quando passam um laudo, né, como deve ser a visão de um perito e a nossa do que a gente precisa realmente para um cliente, né? Porque realmente tem isso. A gente às vezes faz um recadinho ali para o médico de como tem que ser um laudo, pedindo um laudo, e não é nem querendo entrar na profissão de ninguém. É mais sempre em prol do segurado, né? Em prol sempre com toda a educação possível, pedindo pelo amor de Deus. Mas esse é um ponto até que a gente pega muito lá no escritório, assim, que eu e Pamela a gente vê. Ao longo dos processos, às vezes o perito, por exemplo, vai fixar uma data de início da incapacidade e às vezes fixou de uma forma errada. Viu ali os exames por alto, assim, e aí ele coloca numa data em que a pessoa não tinha qualidade de segurado. Mas a incapacidade começou antes, quando você não estava pagando INSS. E aí a gente tem que entrar, tem que pedir a correção, e aí pede esclarecimento para o perito, e tem toda uma questão que você precisa estar muito atento. E aí, novamente, a gente volta na questão do especialista em direito previdenciário, porque tem umas nuances na parte de direito previdenciário que só quem é especialista vai conseguir entender, vai conseguir te ajudar e vai conseguir fazer. Já aconteceu de a gente pegar casos lá no escritório
de pessoas vindo, às vezes, de um outro lugar. Às vezes, o outro profissional não tinha esse conhecimento para lidar com aquele caso complexo. Aconteceu algo de errado, a pessoa não conseguiu o benefício. E aí, você não consegue nem entrar novamente, você fica numa questão assim, meu Deus do céu, como é que eu vou ajudar essa pessoa agora? Porque isso não tem nenhum fato novo, não tem nenhum agravamento ou progressão da doença, como a doutora Daphne falou, e você fica naquela questão, eu não tenho como entrar na justiça novamente, porque não é assim também que funciona. Então isso é bem complicado. A gente fica pegando ali... detalhes, peraí, isso aqui, mas parece isso. Exatamente. O que a gente tem feito bastante também, que eu acho muito importante, a gente está fazendo uma advocacia previdenciária preventiva. É verdade. Ultimamente, nos últimos atendimentos eu tenho percebido isso. A gente vê a possibilidade da pessoa ter um outro benefício, então a gente já passa toda uma indicação do que ela vai ter que fazer, da forma que ela vai ter que contribuir, para que lá na frente ela não dependa aí de um benefício assistencial, né? Porque, infelizmente, existem diversos profissionais da nossa área e de outras áreas também, levantando aí o benefício de prestação continuada como se ele fosse um benefício sem limites. Vamos todo mundo pedir o benefício, né? Não precisa pagar INSS não, e vamos todo mundo pedir o benefício com 65 anos, todo mundo vai ter direito. Eu não faço assim, isso. Né? A gente sabe que não funciona assim. A gente e que não cada vez mais esse benefício está aí correndo risco. Ele não vai... Pode ser que ele não acabe, né? Mas ele está correndo risco, um sério risco. Porque do jeito que ele está sendo demandado, né? Então, está cada vez mais difícil. As pessoas que precisam conseguir receber o benefício e as que não precisam poderiam ter um auxílio melhor, né? Quantas e quantas pessoas a gente tem visto aí... algumas semanas atrás eu atendi uma senhora de 80 anos, né, que ela estava com indicação para pedir o benefício de prestação continuada ao idoso, porque ela deixou para pagar contribuição, né, verter contribuição para o INSS muito mais velha. Mas é o que eu sempre falo, sempre dá tempo de contribuir. Sempre dá tempo de contribuir. Não importa que a sua aposentadoria vai sair com você tendo 70 anos ou até 80 anos. Porque o que você contribui para o que você recebe é muito pouco. A Previdência é, sim, um investimento que vale a pena. Então, que falta que tem essa de uma pessoa estar ali fomentando isso. Tem muita gente praticando a atuação preventiva, uma advocacia preventiva. Não, porque tem muito advogado pregando mesmo uma cultura do BPC. Muita gente sem responsabilidade trabalhando dessa forma, entendeu? Que, não, pra que você vai pagar o INSS? Você com 65 anos vai ter direito a um benefício, sem fazer nada. E tem um ponto que já aconteceu várias vezes lá no escritório, de a pessoa chegar aos 65, eu vou pedir o BPC. Só que você precisa estar em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, que é uma coisa que as pessoas não se ligam. Não é simplesmente você ter 65 anos. Tudo bem, você deu entrada. Mas aí você vai ter uma avaliação social, primeiramente no âmbito administrativo, né, do INSS. Então, eles vão analisar a sua casa, se é casa própria, se é aluguel, com quem você mora. Você mora com seu marido, mas o seu marido tem condições de arcar com os custos, com as contas de casa? O seu filho te ajuda? E aí tem uma série de questões que, por vezes, o INSS vai negar por não entender que você esteja numa situação de miserabilidade e vai chegar no judicial e vai ser negado de novo. Porque vão ver assim, tudo bem, mas você tem alguma custa muito elevada com remédio, consulta, exame? Não. Mas o seu marido ganha um salário e meio. Tudo bem, isso aí é uma questão que a gente pode até discutir. A gente sempre discute tentando fazer com que a pessoa consiga o benefício. Um salário e meio, 2 pessoas só é difícil. Porque um salário e meio ou até 2 para 2 pessoas só é difícil. Mas recentemente aconteceu isso. O marido tinha 2 salários mínimos. Eles viviam numa situação ali que a gente tentou o BPC, mas ela não conseguiu. Então, tem essa questão também que é levada em consideração. Então, não é porque você tem 65 anos que você vai conseguir. Então, não corra o risco, contribua. E tem uma questão também, né, gente? Ao longo da sua vida, como a gente fala, né, questão do auxílio doença, ou até mesmo do auxílio acidente,
a questão da aposentadoria, a antiga aposentadoria por invalidez, que agora é por incapacidade permanente, né? Isso tudo você só consegue antes dos 65 se você estiver pagando, se você estiver contribuindo. Então tem que contribuir, é uma forma de prevenção, como a doutora Tatiana falou. Né? É o sistema, não tem jeito. A minha visão sobre toda essa sistemática. Eu acredito que essa prática de simplificar as espécies de benefícios, né? Essa prática de simplificar, eu acho que dificulta a prevenção, né? Porque acaba que torna o acesso ao benefício, a pessoa acha que é simples, que é só dar entrada, igual às vezes meu sogro falando que viu o comercial, falando que não precisava contribuir, que ele com 65 anos, ele ia ter direito à aposentadoria de um salário mínimo. Vou declarar aí guerra a esses eu ainda falei com ele, eu falei, meu sogro, não é, isso daí é um marketing, assim, bem feioso. Não é pra ser, mas eles fazem, infelizmente. E agora tá até falando nessa questão de simplificar. Eu não sou nem contra o marketing, mas esse marketing é errado, porque ele tá mentiroso. Porque simplifica um benefício que é incumbido de detalhes. Então, não é simplesmente só chegar lá e dar entrada, falar que quer e pronto. É difícil, são vários detalhes. E aí eu vejo que agora tá até tendo uma discussão sobre a questão da licença maternidade. Como agora teve a mudança, que agora, né, pagando-se uma contribuição, não precisa mais de carência, né, dos 10 contribuições, se não me engano. Agora baixa qualidade. 10 contribuições. Igual a pensão por morte. Agora você pagando uma antes do fato gerador, que é o nascimento da criança, você teria direito ao salário maternidade. Só que aí o que estão fazendo? Estão simplificando isso como se isso fosse realmente moeda de troca. Pago e recebe, sem olhar todos os detalhes do benefício, sem olhar todos os requisitos, sem olhar nada. E aí estão fazendo blogueiras. Grandes benefícios que em tese seriam simples, né? Viraram tema de propaganda. Sim, né? as então, blogueiras. Salário maternidade aí é o que mais tem. Blogueira divulgando. Você sabia que se você tem um filho de até 5 anos, né? Você paga. Você tem direito ao salário maternidade. Aí, é assim que é. Por mais que a gente saiba que a pessoa pode ingressar, né, entrar lá no INSS, fazer o requerimento sozinha, sem a ajuda do advogado, eu acho que muitas das vezes ela entra, às vezes não consegue, porque o INSS, por uma análise robótica, vai negar automaticamente e aí ela não vai saber como agir, o que fazer. Então, assim, na área previdenciária, né, quando as pessoas... É porque elas têm sempre a opção, o INSS ele tem esse acesso que você pode fazer sozinha, né? Mas nós, como advogados, né? Ou futuros advogados, a gente tem aquela função primordial de ser... Nós somos a barreira entre a pessoa e o judiciário, né? Entre o jurisdicionado e o judiciário. Então, a gente tem que ter um filtro decente, né? Porque não é só porque eu trabalho com o INSS, porque o INSS vai manter a minha subsistência, que eu vou sair fazendo pedido de benefício de forma irresponsável. Não é dessa forma que funciona, eu não trabalho dessa forma. Então, assim, se sentar na minha mesa e você tiver mesmo uma questão patológica ou, né, uma deficiência que vá te conceder o direito ao benefício de prestação continuada, a gente tem que ter muito cuidado com o benefício de prestação continuada. Tem que ter muito cuidado. Né? Que é um benefício que a pessoa que está recebendo, ela não pagou o INSS. E aí, será que aquela pessoa, ela realmente tem? E ela declarou uma condição socioeconômica, né? Exatamente. Sistema do governo. E aí que entra a figura do advogado. Porque a gente fica aí... Quantas vezes a gente já teve que consertar problemas de pessoas que declararam que eram separadas ou solteiras para fazer um pedido de BPC e depois vai pedir pensão por morte de um companheiro. A gente fica, o INSS fica assim, mas como assim? E aí o INSS faz o quê? Ele concede a pensão por morte porque a pessoa, comprovando que ela tinha aquela união estável ou casamento, ela tem direito ao benefício, ele não pode negar, mas ele faz lá a consignação de 30% do salário que ela recebeu de desconto do benefício que ela recebeu. Mas é uma pergunta, e se comprovasse, né, somos estudantes, estamos aprendendo, e se ela, no caso, comprovasse que o esposo, o qual ela não declarou, né,
no grupo familiar, que ele recebia benefício de aposentadoria de um salário mínimo. Porque como a pessoa não conhece, não tem conhecimento, às vezes ficou... Tudo é uma questão... medo, às vezes foi induzido. Porque às vezes geralmente foi a pessoa só induzida, declara que é solteira dentro de um processo de pensão por morte quando ela é induzida por alguém a fazer isso. Né? Que chega e fala assim, você fala que você é solteira. A gente já teve 2 casos muito parecidos em relação a isso ao longo dos anos, assim, e 2 situações distintas. Uma foi uma cliente que pediu, foi antes, ela pediu o benefício de BPC, ela realmente negou a existência desse esposo, e aí quando ela foi pedir, né, o benefício de pensão por morte quando ele faleceu, ela teve o benefício concedido e a consignação. Aí a gente entrou com o pedido judicial para tirar, né, a obrigação de fazer para tirar essa consignação, e a gente explicou exatamente isso. Que ela, no caso, ela realmente tinha ocultado. Né? Ela agiu de má fé. Só que a gente conseguiu provar que mesmo que ela tivesse declarado o marido, ela teria conseguido o BPC, porque ele recebia um salário mínimo, um benefício previdenciário, e aí, por ser idoso, isso ia excluir do cálculo da renda. Então ela conseguiria o BPC. A gente conseguiu na justiça comprovar isso e ela manteve, né, foi excluída essa consignação e devolvido o dinheiro que já tinha sido descontado. Um outro caso muito famoso no escritório foi um de uma cliente que foi num churrasco no Rio, num belo dia de domingo. Encontrou um especialista, né? Um negócio lá. Uma pessoa que tinha contato no INSS. Era assim que ele, né, se descreveu. E aí falou pra ela que ela podia fazer o pedido do BPC. Ela já tinha mais de 65. E desde que ela dissesse que ela estava separada do marido. E aí ele fez pra ela o pedido administrativo. Como ele não era advogado, não ficava nem registrado o nome dele ali, ele fez como se fosse só ela e ponto. Você não tinha nem como responsabilizar ninguém, além dela. Ele pediu o benefício e ela declarou que era solteira, que ela não tinha ninguém. E a sorte dela foi que foi negado administrativamente. Nossa. E ela não entrou na justiça pra pedir. Entendeu? Porque aí, uns anos depois, faleceu o esposo dela, esposo mesmo no papel, e aí ela entrou o BPC não tinha nem sido negado por conta de marido, nada disso, eles não acharam marido. Foi porque eles entenderam que ela não tinha direito pela renda. Enfim, não preenchia os requisitos socioeconômicos. Aí ela foi fazer o pedido da pensão por morte do esposo. Ela morava num condomínio de luxo aqui na cidade, de Teresópolis. A pensão por morte dela já era com base na reforma da Previdência. Então, os 60% que ela tinha direito do benefício que ele recebia dava quase 5 mil. Então, assim, a pensão do falecido era o benefício do falecido, né? A aposentadoria era alto, era praticamente, sei lá, o teto do INSS. Então, assim, não tinha direito nenhum ao BPC quando foi pedir. E o juiz, né, gente, cidade pequena. É cidade pequena, vamos ser justos. Quando o juiz foi fazer a análise, o que a gente acredita, isso não foi deixado claro em momento nenhum, mas a gente acredita que ele reconheceu. Porque o juiz morava no mesmo prédio que eles, entendeu? E ela que me falou isso. Ela falou, olha, ele morava lá no meu prédio e ele era síndico, meu marido era síndico lá. Ele sabia então, ou seja, ele não analisou nada do LOAS porque o LOAS não foi judicializado, mas ele sabia que ela tinha feito um pedido de LOAS dizendo que ela era vulnerável, né? Que ela tinha miserabilidade, gente. E morava num condomínio de luxo daqui, o esposo síndico, sabe? Assim, são coisas que... Aí, o juiz... Eu tenho até pra mim que ele fez de tudo pra tentar negar o benefício, mas ele não tinha o que fazer. Porque ela, de fato, ela comprovava que era esposa do falecido, né, do instituidor, e ela não chegou a recebê-lo. Ela tentou ali, mas não teve fraude na Previdência. Teve fraude, não conseguiu. Ele mandou oficiar de qualquer forma na sentença ao Ministério Público Federal para tomar as providências cabíveis, mas assim, não tem crime, né? Que é importante falar, porque essa senhora provavelmente foi aconselhada aí por um especialista que se dizia especialista, talvez nem advogado não fosse. E é isso que acontece na prática, né? As pessoas são aconselhadas, né, pelo especialista consultor ali que tá te cobrando para fazer isso, e
quando ele fizer o requerimento, o nome dele não vai aparecer em nada. E quando for apurado que você fez uma coisa de forma errada, que você mentiu ali para conseguir aquele benefício, né? Às vezes você nem sabe, mas você está assim mentindo para conseguir o benefício. Isso é um crime, né? Previsto, estelionato previdenciário. Então, além de você ser descontado, você pode sofrer aí uma ação penal. Então, tem cliente que chega e fala assim, muito cuidado, doutora, né? mas aí eu posso tirar ele lá do CRAS, do meu CAD único? Vocês nunca vão ouvir a gente falar. Tira. Não, tira sim. Porque vai ser melhor. Não, se você fizer isso é por tua conta e risco. Você não mora com ele. Ele não tem lá a renda. Não dá, gente. Chega a ponto, né, desses despachantes indicarem mesmo pra pessoa que é casada fazer uma separação, fazer um divórcio mesmo. Divorcia no papel. Assim. Que aí consegue. Né? É um absurdo, né? Teve uma cliente que perguntou sobre isso, porque ela recebia BPC e ela, né, estava juntada com um rapaz. E aí ele iria começar a trabalhar. E aí ela queria saber o que ela faria, se ela tiraria, se não tiraria, como que ela ia ficar, se ela ia perder, se ela não ia perder o LOAS, se ela casasse, se não casasse, o que ia acontecer. E aí ela ficava com essas dúvidas pertinentes aí sobre esse benefício, né? Estão falando, desculpa te interromper, Pamela, dessa questão das especificidades acerca dos benefícios, né? E a gente conta as vitórias, mas tem que contar as derrotas também. Eu sofri uma derrota pessoal. No exame de ordem, como elas falaram, a gente agora tem questões de direito previdenciário. E tinham 2, e eu errei as 2. Mas, meu Deus, você fez estágio em escritório de advocacia previdenciária, como você errou? Porque um era sobre o auxílio reclusão, que é a questão da carência de 24 meses, não é isso? E eu errei porque eu não sabia. O outro eu já não me lembro. Foi muito traumatizante, aí eu esqueci. Qual que era a questão. Mas aí... Era o... Eu também não me lembro, sabe? De acompanhante, adicional de 25%. Ah, o adicional de 25%, isso. E aí eu errei as 2, e aí eu passei pra doutora Tatiana, e a gente tava conversando, e ela falou, olha, mas não é que... Assim, isso aqui não foram questões fáceis, porque foram questões muito específicas. E aí, pra você ver, todos os dias eu tô em contato com aquilo ali. Mas, por exemplo, o auxílio reclusão foi uma coisa que eu vi menos, né? Só teve um processo que eu tive contato. E eu errei as 2 porque eu não sabia. Mesmo trabalhando com isso todos os dias. E aí a doutora Tatiana me explicou o que estava certo, o que estava errado. Fiz um carinho, né? Pra não chorar. Pra não... Depois eu bati. Faz parte do show. A gente faz um carinho faz antes, depois a gente bate, faz carinho de novo. Isso eu conto por quê? Para as pessoas entenderem a complexidade mesmo de cada benefício. Cada benefício tem sua carência, tem seus requisitos, tem... Então você precisa mesmo do auxílio de um especialista, não tem jeito. E não quer dizer que um especialista não vai errar, né? Mas lógico, a chance é muito menor. menor. É bem então menor. vamos E pelo se certo. errar, A prática leva à perfeição, né? Aquele Exatamente. negócio, Vai né? saber Quando que a gente consertar. sabe que a gente tá no caminho certo? Qual que é o seu tema de TCC? Não, tanto o meu quanto o de Pamela é em direito previdenciário. Gente, a gente se sente demais, né, Val? Isso é uma Eu verdade. tô aqui só Tanto o meu parando quanto dela. e ficando assim, ó, olhando elas falando. Ai, meu Deus. Falando nisso, ela falou de prova da ordem. Eu fiz a prova da matéria, da grade, da faculdade, que agora a gente tem previdenciário. Aí eu fui fazer a prova, aí eu falei assim, meu Deus, eu já fiz a prova como? Meu Deus, eu não posso errar nenhuma questão aqui, que se eu errar... Ninguém pergunta nada, elas estão falando isso que elas querem. Se eu errar, eu falei assim, se eu errar, já fiquei aqui na minha cabeça, Tatiana e Daphne, assim, ó, na minha cabeça, falando assim, meu Deus, pô, mas se tu errar, questão de previdenciário, não é possível. Mentira. Não, eu passo, mas eu ainda tô esperando, eu só devo receber a prova é mais amanhã. brava do que eu. Só amanhã que eu vou saber o resultado da prova. Então você leva eu vou amanhã esse acertar. resultado. Vou levar amanhã. Amanhã é feriado. Amanhã não não, leva nada não vai amanhã ser não. amanhã, então. Só terça-feira que vem. Meu Deus, vou sofrer mais uma semana. Mas então Só vamos semana falar que de vem. dano moral previdenciário. Eu ia falar sobre isso agora, Priscila. Meu Porque tema. o tema do TCC de Pamela é muito bacana, que é o dano moral previdenciário. Mas será que você quer falar um pouquinho sobre? Porque eu acho muito, muito, muito bacana. Eu também acho sensacional. Eu Então, gosto muito. meu tema antes era outro, né? Que eu queria falar mais sobre a questão da situação socioeconômica, né? Desse requisito do BPC. Né, sobre a ampliação que a lei traz, sobre meio salário mínimo para cada integrante, enfim. E eu queria ampliar esse tema, né? Até porque, como no judiciário está tendo mais dificuldade,
E eles estão mais em cima, justamente por questão da prova, da miserabilidade, vulnerabilidade. Então, eu queria ampliar esse tema. Mas aí, a doutora Daphne falou para eu fazer dano moral previdenciário, que também é um outro tema, né? Que é o dano moral na seara previdenciária, que está sendo realmente discutido. E é esse tema que eu escolhi, enfim. E estou gostando bastante, eu acho que ele é essencial, né? A gente tem que tentar diversificar as duas questões, entre dano moral e mero aborrecimento, né? Porque no judiciário, o que eu reparei conforme eu fui olhando as decisões? Que tem muitas situações que eles colocam como mero cotidiano, que o INSS, né, não vai ser responsabilizado, que é um risco, que eles realmente acabam fazendo determinadas situações como negou indevidamente. Na verdade, é o seguinte, deixa eu só te interromper um segundo. A ideia do dano moral previdenciário é o seguinte, o INSS, quando ele nega um benefício lá, ou quando ele demora a fazer um julgamento de um processo administrativo, ou enfim, todos os atos administrativos que ele pratica de forma errada, que são revistas pelo judiciário e consideradas erradas pelo judiciário. Foi negado esse benefício lá e o judiciário vai lá e reforma, fala que tinha que ter sido concedido. O dano moral previdenciário, ele vai analisar se esse erro do INSS, esse ato administrativo que estava errado e que foi, portanto, revisto pelo judiciário, se ele ultrapassa uma esfera de mero aborrecimento para a pessoa, né? E alcança diretamente os direitos da personalidade dela. Se ele pode estar afetando, de alguma forma, vamos lá, deixou a pessoa sem salário durante... Ela tinha direito àquela aposentadoria, ficou 3 anos esperando uma decisão administrativa que não veio. São 3 anos de benefício que a pessoa poderia ter recebido e não recebeu. Isso daí atinge direto os direitos da personalidade dela? Como que ela manteve a subsistência durante esse tempo? Né? O que foi feito da vida dessa pessoa? O abalo psíquico. Como atingiu a esfera dela. Exatamente. Como que a esfera pessoal dela foi atingida por esse erro do INSS. Então é isso que o dano moral previdenciário vai analisar. Ele vai analisar a conduta omissiva, o ilícita, e vai ver se houve um nexo de casualidade com o resultado. Tempo, eu não sei se vai dar tempo de você fazer antes do teu TCC acabar, mas a gente tem um caso, a gente tem vários, né? Mas a gente tem um caso muito interessante no escritório, que é de uma cliente que ela tinha direito pela reforma de 2019, para vocês terem uma noção. E ela deu entrada, e aí estava faltando fazer a complementação de um período que foi pago abaixo do salário mínimo, com a diferença de R$50 na base de cálculo, ou seja, no salário de contribuição. Então, o valor da contribuição, que é um percentual sobre aquilo, é mínimo. Ela tinha, né, o que ela tinha pago a menos, que ela precisava acertar com o INSS, era coisa de R$15 na época. Né? E aí o benefício foi negado por causa disso, ela não entendeu. Aí foi lá, e aí foi feito um recurso e emitida a guia para ela pagar. Porque, na verdade, eles abriram exigência dizendo que a guia estava no processo para ela complementar, mas a guia não estava. O servidor da agência não soube passar para ela o que estava de errado ali. Então, o servidor errou. Na época, tinha assim, muito acesso às agências. Ele não conseguiu passar para ela, não entendeu o que era, não sei direito. Aí, o benefício foi negado, ela recorreu. E aí, sim que eles entenderam o que tinha sido, emitiram a guia, que na época corrigido estava em R$23, ela pagou. O recurso foi para... Enfim, um valor ínfimo, né? 23 foi para RPS. E aí, enfim, chegou a ser o que a gente entende do julgamento, que parece que foi feito. Quando ela me procurou, já estava nessa situação, e no final de 2021 que ela me procurou, parece que foi reformado e que foi concedido o benefício pela junta. Só que até hoje não foi implantado o benefício. Nossa. Não foi. Entramos com a ação no final de 2021 e até hoje não foi nem julgado. Então, assim, olha isso. 2019, ela deu entrada em março de 2019. Quando sair, não fiz pedido de dano moral dentro do processo. Vou esperar sair. E vai ser concedido, porque inclusive ela já pagou e já tinha sido pago antes do recurso subir. O fato gerador já tá lá atrás, então era só uma questão mesmo de complementação. Não podia ter sido negado o benefício. Por conta disso. Ainda mais um valor ínfimo, R$23. 15 na época. Depois virou 23 quando ela pagou. Aí
a gente vai entrar com pedido de dano moral. Então, assim, é um dos exemplos. E existem outros milhares, né? A gente teve um agora que foi concedido a aposentadoria no Rio, de uma cliente que tinha direito desde 2021. Só que, infelizmente, ela faleceu. Ela não aguentou esperar, ela faleceu em dezembro de 2023. Então, assim, é uma coisa que mexe muito comigo, porque ela me procurou na confiança, ela já vinha de um advogado que tinha feito tudo errado. E aí, eu entrei com o processo, e aí demorou tanto a ser julgado e reformada a decisão do INSS, que ela faleceu. E aí, as filhas dela foram me encontrar essa semana pra gente fazer a habilitação, e falaram que ela ia com a pastinha do escritório pra igreja, pra rezar, e ela sabia que o benefício ia sair. Olha, eu chorava compulsivamente, porque, gente, mexe com a gente. A gente se envolve com a pessoa. Isso não pode ser considerado nunca um mero cotidiano ou quando situações de mero processo, as herdeiras vão entrar com dano moral. Quando foi concedido o benefício na esfera judicial? Foi final de 2021? De quem? Dessa moça, dessa senhora? Dessa que faleceu? Foi concedido agora. Esse agora. mês passado. Nossa. A gente deu entrada em início de 2020. Ela só me procurou no início de 2023. Mas ela já tinha dado entrada administrativamente em 2021. Tem um caso que eu até fiz semana passada e eu, inclusive, segui assim. Porque amigas, né? Eu falei assim, senhora, deixa eu dar uma olhada no seu TCC. E muito bem feito, por sinal. E aí, quando eu fui fazer a inicial, eu lembrei da ordem das sessões e das subseções, né? E Pamela foi colocando, primeiro, os princípios, como o INSS precisa agir. E aí tem a questão da legalidade, que precisa agir segundo a lei estabelece. Aí depois a responsabilidade nos atos administrativos. Aí depois a diferença entre dano moral e mero aborrecimento. E aí, enfim, os precedentes de dano moral previdenciário. E aí eu fui fazer uma inicial, que era de um caso, o dele tinha sido concedido benefício. A doutora Tatiana vai me ajudar para poder lembrar dos detalhes melhor. O recurso, né? Foi o recurso, porque em Foi primeira instância ele isso. perdeu, né? Porque entra nessa questão do mero aborrecimento. E o dele foi assim, ele recebeu... Era só dano moral. Não, e o dele foi uma coisa absurda. Ele recebeu, acho que foi 4.900, algo do tipo, de atrasado, não foi isso? E já foi descontado E de uma nisso ele consignação. recebeu os atrasados, os quais ele tinha direito, e esses atrasados começaram a ser descontados em consignação. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Uma coisa absurda dessa. E aí você imagina só, o caso dele era um BPC, deficiente, um salário mínimo. Aí você pensa, uma pessoa com deficiência que, em virtude dessa deficiência, não consegue trabalhar, não consegue ter uma subsistência própria, e aí ele recebe um salário mínimo para ele sobreviver. E aí o desconto vinha em cerca de 30% desse salário mínimo. Então, ano passado era 1.320 o salário mínimo, ele estava recebendo 900 e pouco. Gente, isso é um absurdo. Isso ultrapassa de uma forma... Eu falei, não é possível que eu tô vendo isso. Inacreditável. E foi negado, inclusive. Né, em primeira instância. E aí, em primeira instância, aí a gente entrou com recurso e eu falei, meu Deus do céu, mas é 30% de uma renda mensal. Não. Como é que você vai ter um desconto de 30% na sua renda mensal? Exatamente. E isso vai ser mero aborrecimento. Não tem como. Tempo, né? Porque não Porque tá você vai ter que fazer o cálculo pra saber quanto tempo aquele desconto que ele recebeu. Na verdade, Mas a acho que gente são ainda não 6 conseguiu meses, descobrir. Né? A gente, inicialmente, a gente colocou que seria um desconto aí de um benefício que talvez ele tivesse recebido naquela época de pandemia, mas não foi, ele não chegou a receber nada. Então, a alegação inicial foi essa, mas ele continua sendo descontado. E aí, né, somando os valores, passa muito mais do que ele supostamente teria recebido. Então, ainda não tem informação. Estamos na busca do INSS informar qual que é o desconto, né? E o dele ainda é BPC. BPC, como ele já se encontra no estado de vulnerabilidade e miserabilidade, o Estado, ele já é o próprio causador do sofrimento dele, porque ele tem como parâmetro de proteger o beneficiário e ele mesmo causa a situação de ainda mais de vulnerabilidade. É isso. Gente, é isso, né? Foi ótimo o nosso bate-papo. Foi muito bom. Obrigada por terem topado. De vocês. Vocês são nossas pupilas. Junto aqui, ó. É isso, a gente tem muito orgulho de vocês. Obrigada, vocês estão no caminho certo. Vocês estão tendo a oportunidade de ter uma visão que realmente ninguém tem. E
né? Se você não trabalhar direto num escritório especializado em determinada área, você não vai ter aquele conhecimento. Então, vocês estão tendo uma oportunidade muito boa aí. Encerrar dizendo, inclusive, uma coisa. A maioria das pessoas, quando começa no direito, elas pensam assim, eu vou fazer concurso. Eu vou fazer concurso. Mas concurso pra quê? Pra qualquer coisa. Eu quero fazer concurso e colocar meu boi na sombra. Primeiro você quer ser juiz. E eu acho bacana se você, assim, tem interesse por uma carreira, né? Por exemplo, às vezes você gosta muito da carreira da magistratura. E aí, poxa, eu quero ser juiz e... Bacana. Mas eu acho que até mesmo pra você ser juiz, ou você ser promotor, ou defensor, ou procurador de algo, você precisa passar pela advocacia. Precisa. Eu acho que isso dá uma bagagem, uma vivência pra pessoa que depois vai ocupar o outro lado, né? O lado que tá representando o Estado. Hoje. Que dá uma diferença muito grande. Não, você ser surreal. Advogado e depois de você ser um juiz, você tem uma visão dos dois lados. Que eu acho que faz toda a diferença. Eu não tenho vontade de fazer concurso hoje, nem Pamela. A gente tem vontade de advogar, a gente gosta pra caramba. Quem advoga, gente? Quem começa a advogar, advoga no caminho certo, a pessoa sabe o que gosta. tá fazendo e gosta do que tá fazendo, É muito bom. Vai ter sucesso independentemente de concurso. As pessoas procuram um concurso porque ele é uma coisa... Por uma questão de de estabilidade. Estabilidade. Mas se você não tem a vocação para aquilo, e se você tem vocação para advocacia, você gosta de lidar com o público, você tem um remedinho controlado em dia. Tem que ter. Porque às vezes lidar com o público não é fácil. Né? Se você tem... Porque a gente não lida só com o público, gente. Lidar com o público ainda é a parte mais fácil. Você tem que lidar com o público, você tem que lidar com o INSS, com perito, servidores, você tem que lidar com perito, você tem que lidar com juiz, com cartório, você tem que lidar com pessoas em geral, estagiário que estressa a gente às vezes. Então, assim, né, lógico que a gente tem variáveis. E é aquele negócio. Todo autônomo tem a vida mais variada. Mas se você tá no caminho certo, você sabe o que você tá fazendo, se você gosta do caminho que você tá seguindo, você vai estar bem, né? E o que a gente tava falando era, vamos fazer um merchan do livro do Clayton, né? A Espada da Justiça. Cara, maravilhoso o livro. E a ideia é exatamente essa. A gente tem ali um juiz federal. Ele é o juiz bonzinho, gente, que todo mundo fica compartilhando os vídeos dele das audiências rurais, que ele é maravilhoso, trata as partes com o maior carinho, que dá vontade de você chorar vendo as audiências dele, né? Sim. E aí, lendo o livro dele, ele escreveu um livro, é uma história, vai falar sobre um juiz federal e as interações dele, tanto no trabalho quanto com os colegas, quanto com a família, enfim, é muito legal. E ele tem exatamente essa visão humana que você precisa ter. Você não pode pegar lá, né, a toga e achar que aquilo ali... esquecer que você também é humano. Exatamente. Aquilo ali vai te definir num status, vai te dar um status e que você acabou a tua humanidade a partir dali. Porque e aí? Qual o sentido daquilo ali? Qual o sentido de você ter uma posição importante, uma posição de poder, de status, se você não usar daquilo pra fazer a justiça? Né? Pra fazer valer o que você aprendeu, o que você traz de valores. Mas a faculdade parte muito desse princípio mecânico. A gente aprende muito a forma mecânica da advocacia, da teoria, da prática, vamos dizer assim, mas não uma situação mais humanizada, né? Sim. Que é o ponto. É isso aí. Isso vem de dentro da gente, sabe? Vem de dentro da gente e de você entender a função da advocacia. Se você consegue entender a função do advogado ser indispensável à administração da justiça, você ser o primeiro contato, você ser a passagem da pessoa pro judiciário, sabe? A voz do povo dentro do judiciário, se você souber usar isso, gente, a advocacia é maravilhoso, entendeu? E é isso, sabe? Se a gente estiver conseguindo passar um pouquinho disso pra vocês, que pra gente é tão importante, já vale a vida. Que bom. Então, adorei nosso papo. Falei. Amei também. Também amei. É sempre bom trocar experiências. A gente sempre aprende um pouquinho mais. Isso aí. Sempre bom. Qualquer coisa, a gente tá sempre aqui. Obrigada, e vamos meninas. acompanhar aí a carreira dessas duas aí que vão voar, com certeza. Sim, junto com a gente. Gente, obrigada por terem acompanhado mais um podcast. E sempre lembrando dos 3 Cs, curte, comenta e compartilha. Beijo, obrigada. Beijo, tchau.